Olá, começamos agora mais um Mulheres no Legislativo, uma série de entrevistas que é resultado de parceria entre a TV Alego, a Agência de Notícias e a Seção de Assessoramento Temático da Assembleia Legislativa de Goiás. Hoje nós recebemos a ex-deputada estadual pelo PCdoB, Denise Carvalho, que também foi vereadora em Goiânia e comandou secretarias de Estado. É um grande prazer receber você, Denise, seja muito bem-vinda. Alegria é minha, Bruna. Obrigada à Assembleia Legislativa pelo convite e os meus elogios a essa iniciativa que é tão importante, não é? De recuperação da memória do nosso povo, da memória do Parlamento brasileiro, que é decisivo para nós aprofundarmos a democracia no Brasil e em Goiás. Nascida em São Paulo em 1962, Denise Carvalho vive em Goiânia desde os 8 anos de idade. Aqui completou seus estudos, chegando a cursar 5 diferentes graduações, entre elas jornalismo, engenharia civil e museologia. Na cidade, ela também se casou e teve 2 filhos, Frederico e Fernão. Bom, vou começar com o início da sua trajetória política, né? Você começou bem cedo, teve uma ligação forte com movimentos estudantis. Isso se passou no início da década de 1980, né? Um período bastante simbólico para os rumos políticos do Brasil, que pressionava por mais abertura democrática, né? Teve alguma pessoa em especial que te inspirou, que te impulsionou nesse engajamento? Nossa, era tanta gente, não é? Os anos 80, eles respiravam a luta democrática. Eu entrei na universidade em 1980, num curso de engenharia civil, e logo eu já fiz o contato com o movimento estudantil. E nós, na universidade, descortinava-se para a juventude aquilo que era proibido ainda de ser dito nos meios de comunicação, não se falava da luta democrática, não se falava da tortura que existia naquela época, da censura que havia aos organismos de imprensa, até mesmo por isso que não se falava. Então o Brasil vivia o final da ditadura militar, mas ainda vivia na ditadura. E a universidade era o grande espaço da democracia. Ali nós podíamos assistir os filmes, ali nós podíamos ler todos os livros, nós podíamos debater ideias. Então, naquele início, me inspirava muito uma história de um Aldo Arantes, de um Pedro Wilson, o Santilo, que hoje o Henrique Santilo dá um nome para esse salão, era um baluarte da luta democrática no Congresso Nacional. Eram vistos os 3 irmãos como os irmãos Coragem. E as mulheres, né? Nós tínhamos aqui já no parlamento uma Conceição Gayer, que era uma deputada aguerrida, combativa, né? Ou antes de vir para o parlamento, quando eu estava no movimento estudantil, ela já era uma delegada de polícia. Nós tínhamos a Nadir Cordeiro, nós tínhamos a professora Lúcia Rincon, nós tínhamos uma Consuelo Nasser. Então eram mulheres assim que estavam iniciando, desbravando um território novo, ainda proibido aos democratas e proibido à luta do povo e especialmente às mulheres. Mas eu participei com muita alegria desse início, né, do desabrochar dessa luta democrática em Goiânia, e nós tínhamos heróis como temos até hoje da resistência à ditadura e daqueles que seguraram a bandeira da liberdade. Todos esses são meus heróis até hoje. Ótimo. Como você mesma pontuou, você teve uma participação muito efetiva na liderança desses movimentos estudantis, como diretório central de estudantes da Universidade Federal de Goiás, a União da Juventude Socialista também, né? E a UEE também. Sim. Naquele momento, a questão de gênero, da emancipação feminina, já era uma bandeira sua, era uma causa pela qual você militava? Eu fui presidente do DCE de 83 a 84 e fui a primeira mulher a presidir o Diretório Central dos Estudantes da UFG. Depois, logo em seguida, eu fui presidir a UEE, a União Estadual dos Estudantes. Também a primeira mulher a presidir a UEE. Depois eu fui eleita vereadora de Goiânia em 88 e vim para a Assembleia Legislativa como a primeira mulher comunista depois de 43 anos que o Partido Comunista não tinha mais tido assento no Parlamento goiano. E quando eu cheguei aqui nessa Assembleia, tinham passado por aqui apenas 5 mulheres.
Então veja como é recente isso. Em todo o período da ditadura militar não teve mulher deputada. Então tinha tido 3 antes da ditadura, depois do fim da ditadura teve 2, Cleusita de Assis e a Conceição Gayer, e quando eu cheguei só tinha tido 5 antes de mim. Então você pergunta, você teve a questão da mulher, eu fui alçada a pioneirismo, né, vamos dizer assim, desbravar caminhos como mulher, primeira mulher em vários espaços, e vim de um curso que era quase que só de homens. Eu fazia engenharia civil quando eu entrei na Universidade Federal. Fui a primeira monitora de cálculo do curso de engenharia civil da UFG. Então havia acabei ocupando posições pioneiras como mulher durante essa trajetória toda, e é claro que essa bandeira ela estava na sociedade e ela se impunha, e eu sempre a abracei com muito gosto, porque não faz sentido nós termos mulheres ocupando qualquer que seja o espaço se esse espaço não servir para abrir portas para que outras venham. Então eu sempre entendi esse pioneirismo como uma responsabilidade extra. Então eu não só tinha que provar muita competência, como todas as mulheres, quando alçam um espaço novo, elas têm que provar em dobro a sua competência, a sua qualidade, o seu talento para serem reconhecidas. E eu estive nesses espaços muito jovem, né? Eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa em 91, eu tinha acabado de fazer 30 anos, tinha passado pela Câmara Municipal, então era um espaço em que eu vinha com um sentimento de responsabilidade para cumpri-lo bem e honrar não só a mim, mas a todas as outras mulheres. E ao mesmo tempo, o protagonismo nisso me punha uma outra responsabilidade, que é de criar condições para que outras pudessem vir também. Porque nós não vamos ter democracia se a gente não tiver metade das mulheres dos espaços de poder ocupados por mulheres. Isso é pedir muito? Não! Nós somos metade da sociedade, nós não estamos pedindo nada. Nós estamos reconhecendo que uma sociedade só evolui se aqueles que a compõem têm direito de voz, têm direito de decisão, têm direito de participar da construção das decisões sobre essa sociedade, não é? Então ainda estamos tão longe, e em tantos anos de Assembleia, são tão poucas que por aqui passaram, né? Então eu acho que a nossa responsabilidade ela continua, e ela precisa muito dos homens legais, dos homens progressistas, dos homens bacanas, daqueles que entendem o como é bonito uma sociedade plural. Desde muito cedo você já se filiou ao PCdoB, é um partido no qual você permanece até hoje. É uma espécie de fidelidade partidária não tão comum nos dias atuais, que talvez os critérios ideológicos não sejam tão determinantes para a permanência de um político no partido. Como é que você enxerga isso? Por que a permanência tanto tempo no partido? É porque eu não escolhi o PCdoB para ser candidata a nada. A maioria das pessoas escolhem partido como ferramenta para participar de processo eleitoral. Quando eu entrei para o PCdoB, que foi em 1981, foi um ano depois de eu entrar na universidade, não tinha nem eleição no Brasil, né? A primeira eleição foi em 82 e o PCdoB só foi legalizado em 85. Então eu entrei para um partido clandestino. Quando eu entrei no PCdoB, nós tínhamos nome frio, as reuniões eram marcadas em pontos ainda clandestinos, porque o PCdoB era perseguido, o PCdoB estava colocado na ilegalidade, não é? Porque por suas ideias, por defender a igualdade, por defender a democracia no Brasil. Então, a minha escolha por um partido foi como uma ferramenta não para participar de processo eleitoral, mas como uma ferramenta para transformar a sociedade. E se essa sociedade ainda não chegou naquilo que eu sonho, que é uma realidade de equidade, de justiça social, de plenos direitos, né? De igualdade e oportunidades para todos, se nós ainda não chegamos nisso, então a luta continua.
eu acho que está relacionada à motivação pela qual se escolhe um partido. Porque o processo eleitoral ele é efêmero e ele é cheio de vícios, não é? Quer dizer, ali pesa o poder econômico, é uma vaidade sem tamanho, é uma disputa de egos, e num partido que luta por uma causa coletiva, isso não é o principal. Não estou dizendo que não exista, mas não é o principal é a camaradagem, a solidariedade, a construção de processos coletivos. Parece mais uma questão de idealismo do que um senso pragmático. Exatamente, você resumiu bem, é isso aí. O partido, para mim, e para os que compõem o PCdoB, que escolher, porque se fosse para escolher um partido só para disputar a eleição, vamos falar sério, não seria bem o PCdoB, que não tem recurso para essa disputa, econômica, né? A praia é outra, é a disputa das ideias, é a tentativa de ter no espaço do parlamento quem defenda os trabalhadores, a juventude, as mulheres, um projeto de sociedade de igualdade. Então é um esforço para ter essa voz no parlamento, mas nós sabemos que no sistema que a gente vive é muito difícil conseguir uma maioria assim no parlamento. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos para o segundo bloco do Mulheres no Legislativo, que hoje recebe a ex-deputada estadual, ex-vereadora e secretária de Estado, Denise Carvalho. Denise, foram 3 mandatos consecutivos como deputada estadual. Fazendo um comparativo entre essas legislaturas, quais as memórias mais marcantes que você preserva em relação ao convívio com outros parlamentares e também em relação à presença feminina aqui na casa? Você acredita que houve avanços? No período em que eu estive aqui, sim, eu senti esses avanços, né? Em relação a hoje, eu já não sei dizer muito. A impressão que eu tenho é que não houve mais avanço, que a sociedade goiana e brasileira está num processo de retrocesso até. Mas, no período em que eu aqui estive, que foi entre a 12ª e a 14ª legislatura, em relação à questão da mulher, quando eu aqui cheguei, eu já disse, nós éramos 3 deputadas. Eu, a Cleusita de Assis, que já tinha sido deputada na legislatura anterior, e a Wanda Mello. Então eu sentia que nós estávamos ainda buscando um espaço de participação. Esse plenário aqui, nós não tínhamos banheiro feminino no plenário, nessa primeira legislatura. Então a Assembleia ainda era um espaço exclusivo para homens, né? Não havia participação feminina, que ainda era muito tímida. Havíamos tido a Conceição Gayer e a Cleusita na legislatura anterior, mas a tradição da casa é de que as mulheres eram seres que não pertenciam muito a esse espaço. Não sei se nós já tivemos, depois que eu saí daqui para cá, alguma mulher presidindo a CCJ ou a Comissão de Orçamento e Finanças, mas até então nós nunca tínhamos tido. Não estou dizendo nem essa galeria de presidentes aqui. Que é muito simbólica. Que é muito simbólica, né? Nunca teve até hoje presidente mulher
do poder, mas não é só do poder, não tinha mulher presidindo nem as comissões todas, né? Nenhuma. Eu fui logo de cara presidir a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, fiquei na presidência dessa comissão por 10 anos, mas nós criamos aqui vários espaços que não existiam. Nós criamos uma comissão de deputadas do parlamento, isso já no segundo mandato. Nós criamos comissões especiais de reforma agrária, para mediação de conflitos. Então, esse espaço de criação de comissões, mesmo que elas não fossem as comissões regimentais, permitiram que as mulheres fossem protagonistas de uma série de ações. Essa comissão mesmo de mulheres é que preparou a nossa ida para a Conferência de Beijing no segundo mandato. Então, esse segundo mandato, no primeiro mandato, o avanço maior que eu me lembro foi nós termos feito nessa casa uma CPI sobre esterilização de mulheres, esterilização em massa de mulheres. Nunca tinha tido uma CPI com um tema desse e essa foi a primeira CPI de toda a Assembleia Legislativa a conseguir concluir um relatório. Então, você vê a disciplina nossa e a determinação para levar esse assunto até o fim. E chegamos a conclusões muito importantes sobre saúde pública e sobre o uso das mulheres para o exercício do poder político em Goiás, nessa CPI. Esse foi a 12ª legislatura, o meu primeiro mandato. No segundo, nós tivemos essa comissão de deputadas que foi a Beijing. Na Conferência de Beijing vieram as resoluções que o Brasil assinou lá e nós assumimos para nós a responsabilidade de implementá-las no estado de Goiás. Então foi um período de muita discussão sobre as causas, as lutas das mulheres goianas. E no terceiro mandato, que já foi de 99 em diante, né, 99 a 2002, já na virada do milênio, nós estávamos com uma agenda já intensa no Brasil de políticas públicas para mulheres, que tinha começado na década de 80, com as delegacias da mulher, com a discussão do PAISME, do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, com várias agendas, com a nossa luta na Constituinte para remover o entulho autoritário, para trazer o Brasil para o século XX, no que diz respeito à questão da mulher, lutando para mudar o Código Civil. Mas no início do ano 2000, essa agenda estava muito mais potencializada. Nós estávamos discutindo já a Lei Maria da Penha, ou a necessidade de uma lei como aquela, e a necessidade de organismos para executar políticas públicas para as mulheres. Tanto que eu saí da Assembleia em 2002, daqui eu me tornei secretária de Ciência e Tecnologia do Estado, mas logo em seguida, em 2007, eu já estava assumindo a Secretaria da Mulher do Estado de Goiás. Então foi esse trabalho vindo aqui da Assembleia, de toda essa trajetória, mas principalmente aqui na Assembleia, que me credenciou para depois assumir um cargo dessa importância. Secretário de Estado, sim. Bom, nós mulheres somos metade da população, metade do eleitorado brasileiro também, e ainda assim seguimos subrepresentadas politicamente. Talvez fazendo um resgate da sua trajetória política, qual que é o principal gargalo? Seria no ingresso do exercício político ou a permanência dessa mulher? Como é que você avalia isso? Subrepresentação, né? Primeiro vamos caracterizar essa subrepresentação, Bruna, porque quando a gente fala assim, gente, as mulheres são só 10% dos espaços... Dos cargos eletivos no parlamento brasileiro. A gente não fala que 90% é ocupado por homens, mas é isso que acontece. Se as mulheres são 10%, 90% são homens. Olha que desproporção. Isso é violência para o Brasil, não é só em relação às mulheres, não. Porque se isso fosse mais equilibrado, nós teríamos uma sociedade mais harmônica. Essa desproporção, ela desarmoniza a sociedade, ela agrava os conflitos, ela agrava a situação para os homens também, não é só para as mulheres. Então, essa desigualdade, ela é prejudicial à sociedade. Então, é importante a gente caracterizar. Então, o que nos leva a ter uma situação dessa? Primeiro, eu acho que tem um componente que é histórico.
Nós vivemos numa sociedade machista que teve a sua origem fundada em relações muito desiguais e violentas de poder. O processo de miscigenação da população brasileira ou de própria constituição do país foi fundado na violência de gênero e na violência contra os negros, né? E isso é uma herança que se transformou no silêncio das famílias, né? As coisas que não podem ser ditas, o mito de que nós vivemos num Brasil de igualdade de gênero, quer dizer, não, no Brasil as mulheres são livres, não são. E que vivemos num país em que não há preconceito racial, né? Como se no Brasil vivêssemos uma democracia racial. Isso são mitos e por isso a opressão ela sempre ficou historicamente acobertada, disfarçada, não dita. É o espaço do silêncio que está dentro das famílias e está na sociedade como um todo. Então há uma razão histórica, cultural, ideológica. Há uma razão que está na ordem política, que pode ser até consequência dessa. Para as mulheres é muito mais difícil o exercício da atividade político-parlamentar ou mesmo de liderança. Eu, quando comecei a assumir a liderança no movimento estudantil, eu não conseguia falar em sala de aula. Agora olha o tanto que eu falo hoje. Então isso é uma trajetória de exercício. Isso é treino, né? Isso é treino, é porque para as mulheres o exercício da palavra ele é mais difícil. A gente não é treinada para isso. Para exercer liderança, pior ainda. Desde criancinha que a gente também não é muito estimulada a ter as iniciativas. Pelo contrário, a menininha mais quieta, mais obediente, é a mais bonitinha, né? Que suja menos a roupa, que fica com as perninhas cruzadas, ou agora segundo a ministra que veste rosa. Então é um grau de absurdo assim, nos estereótipos desde criança. E para nós o exercício da atividade política é muito mais difícil subjetivamente, porque envolve coisas para as quais a gente não é treinada, e objetivamente é mais difícil também, porque a gente chega num parlamento, não tem banheiro, porque o parlamento não é feito para mulher grávida, e eu fiquei grávida quando eu estava aqui exercendo o segundo mandato, né? Aliás, o primeiro mandato. Então, é um espaço que não é bem construído. Aqui, no primeiro mandato, isso era muito forte, só era ouvido quem falava alto. Tinha que gritar para as pessoas nos ouvirem, ou então havia muito uma tradição de que para você ser mais respeitado, você tinha que pôr o dedo no nariz da cara do outro. Então isso é muito difícil para as mulheres, isso exige da gente um gestual masculino que a gente também topa, sabe? E a gente assim, às vezes é difícil, porque não é propriamente o treino não é propriamente o nosso estilo, mas há um estilo de se fazer política absolutamente masculino. Então, toda essa sutileza faz desse espaço mais difícil subjetivamente e objetivamente para as mulheres. E tem um terceiro componente que é econômico, é que a política ainda é um reflexo do poder econômico da sociedade. E como o poder econômico é dos homens, isso é inegável, basta você olhar de quem é a propriedade das empresas ou do capital, ou do capital financeiro, do capital agrário, do capital industrial brasileiro, ela é de propriedade dos homens. As mulheres às vezes participam, mas não como a proprietária, muitas vezes como assessor, uma função de assessora coadjuvante. Então, o poder econômico sendo dos homens é mais, a consequência natural é que, como o poder econômico é que determina em muito a composição dos partidos políticos e dos parlamentos, ele também determine a composição de gênero desses espaços de decisão, não é? Então, são várias as razões, não há uma causa só, mas a gente percebe o seguinte, que isso tudo está muito relacionado à democracia. Quanto mais democrática é uma sociedade, mais oportunidade há para que as mulheres participem dos espaços de decisão. Quanto menos democrática é a sociedade, menos mulheres você tem nos espaços de poder. Vamos novamente para um breve intervalo e voltamos logo.
tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade, estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Com o programa de virtualização de processos do Superior Tribunal de Justiça, agora é possível encaminhar petições e acessar processos a qualquer hora, de qualquer lugar. 1 hora? Não, 15 minutinhos dá. O que antes ficava em um tribunal, agora está acessível a todos. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos para o último bloco do Mulheres no Legislativo, que hoje recebe a ex-deputada estadual Denise Carvalho. Denise, eu te convido para fazer um olhar agora para o cenário político atual. As eleições de 2018 produziram um congresso e também legislativos estaduais mais conservadores, né? Houve uma expansão bastante significativa das chamadas bancadas da bala, da Bíblia, e são parlamentares que costumam legislar em torno de pautas relativas aos costumes, né? Como que a gente pode explicar esse cenário? A gente pode falar de que há uma crise na esquerda? Como é que você enxerga isso? Bom, esse conservadorismo ele sempre existiu na sociedade, né? Acho que antes, aqui mesmo na Assembleia, nós nunca conseguimos aprovar um projeto de lei de educação sexual nas escolas. E eu propus aqui algumas vezes, né? Porque se havia uma ideia de que falar de sexualidade nas escolas iria aumentar a prática sexual. O que absolutamente é inverídico, né? Nós fizemos pilotos, o quanto a educação sexual nas escolas ela ajuda a criar um ambiente de harmonia, de compreensão sobre o próprio corpo. Então tudo isso, quando você proíbe o debate de gênero, você está proibindo falar de violência contra a mulher nas escolas, você está proibindo falar de sexualidade nas escolas, você está proibindo tudo, é uma visão fundamentalista. Então isso sempre existiu, nós tínhamos dificuldade com essas pautas aqui desde sempre, mas o que nos assusta hoje é que isso esteja empoderado como está, como política de Estado, política de governo, como uma ação, como questões que obtiveram a aprovação do voto. E esse golpe de 2016 foi uma temeridade, porque quando você quebra com a democracia, qualquer que seja o motivo que tenha levado a isso, você abre espaço para que o obscurantismo venha. Então, com a quebra do golpe de 2016, a destituição sem crime de responsabilidade da presidenta Dilma, um golpe que foi pautado pela misoginia, muito pautado pela misoginia, esse golpe ele abriu espaço não para que as forças de oposição a Dilma chegassem ao poder, ou os que tinham um projeto diferente, mas para que o obscurantismo voltasse à tona. Teve erro da esquerda? Teve. Teve erro, mas teve fundamentalmente insuficiência de tempo, porque você está fazendo uma mudança de uma sociedade sem ruptura, não é nada por guerra, não é revolução nem nada. Você está tentando trabalhar as mudanças de costumes, de padrões, de visão. É tudo muito devagar, é tudo muito fundado na própria sociedade, não é? Então, o regime que nós estávamos tentando até aqui foram só 13 anos de experiência. Isso é um tempo histórico muito reduzido. Nós temos só 30 anos da democracia para cá, 30 e poucos anos do fim da ditadura militar para cá.
Então é um período histórico muito pequeno para a gente consolidar uma nova consciência. Então eu acho que mais do que erros da esquerda, houve uma insuficiência de tempo histórico para que o nosso povo se organizasse melhor, para que a consciência do nosso povo se elevasse, para que o nosso povo, que ainda é analfabeto político e também analfabeto científico, não ficasse em dúvida se a Terra é plana ou redonda, como ainda está hoje em dia. Hoje em dia tem gente em dúvida se o homem foi ou não foi à Lua. Então são coisas assim que isso é fruto ainda da falta de aprofundamento da educação básica. Uma última pergunta, o tempo é curto. Dentro da sua atuação como parlamentar, quais os projetos, ações e causas que você destacaria, que você acredita que você deixou um legado que reverbera até os dias atuais? Legado, eu acho que só a história que vai dizer, né? O que foi mesmo que ficou. Agora, o que eu tenho muito orgulho foi de ter, primeiro, nessa casa, honrado as mulheres, né? Que me trouxeram para cá, e mesmo as que não votaram, as que se sentiram de alguma forma conectadas a esses mandatos. Então sempre foi uma grande preocupação minha honrar as mulheres goianas, e hoje, depois de passar desse tempo todo, eu olho para essas ações todas, desde a participação na Conferência de Beijing, a CPI de esterilização de mulheres, uma série de projetos, mas fundamentalmente o debate de ideias. Eu creio que eu sinto orgulho de ter feito essas coisas que eu fiz e ajudado o movimento de mulheres a se organizar também. Em relação à juventude, eu tenho também me causa orgulho ter sido autora de algumas leis, como meio passe nos ônibus, meia entrada em cinemas, teatros e shows, e colaborado para a organização da juventude goiana. Eu fiz aqui, quando fui deputada, um evento, uma atividade muito importante chamada Fórum Goiano sobre Cultura, que resultou na elaboração da Lei Goiáses, que foi a lei que permanece até hoje. Então, o primeiro fórum foi quem traçou as diretrizes da Lei Goiás. Nós fizemos 5 edições desse fórum. No 5º fórum, nós tínhamos um público de 100 mil pessoas. Então, o movimento cultural goiano, eu tive a honra de ter uma participação muito intensa nele, na organização, por exemplo, do Icumã, né, que surgiu a partir de um fórum desses, da Monstro Disco, que organizou o festival de rock do fórum, a Lei Goiáses nasceu do fórum. Nós tínhamos, assim, enfim, era uma atividade que reunia todos os fazedores de cultura, artistas, produtores e entidades, né, e discutiu política cultural por mais de 5 anos em Goiás. Eu tenho orgulho disso também. Participei e ajudei, colaborei muito na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Estado. Eu presidi a Comissão de Reforma Agrária da Assembleia. E eu não sei se deixei legado nessa área, mas eu recebi muito dos camponeses do estado de Goiás, porque cada acampamento que eu ia era uma lição de vida sem tamanho. Você não chega num acampamento de sem terra e não é recebido com um cafezinho, com comida, com o que você quiser. Quer dormir lá, tem lugar para você dormir. Então é uma grande lição de solidariedade. E foi com esse trabalho na reforma agrária que me possibilitou depois trabalhar com quilombos, que foi o trabalho posterior que eu fiz na época da Semira, né? Que era uma Secretaria da Mulher e Igualdade Racial. Então eu não sei do que eu tenho orgulho de muita coisa que fiz, não sei o que disso ficou como legado, mas eu tenho noção exata do quanto a Assembleia e os anos que eu passei aqui contribuíram para a minha vida, para me formar e para me fazer uma pessoa que tenta ser melhor a cada dia. Foi uma trajetória muito rica. Bom, nós chegamos ao final da entrevista, né? Denise, eu agradeço muito a disposição, a gentileza de nos atender, de estar aqui conosco. Foi uma satisfação muito genuína recebê-la aqui e poder ouvir você.
Muito obrigada. Eu agradeço a você, Bruna, a todos os funcionários da Assembleia Legislativa. Eu quero deixar meu agradecimento também à legislatura atual, a esse trabalho, o meu elogio a esse trabalho que está sendo desenvolvido na casa para recuperar toda essa memória. Meus profundos votos de que essa casa se mantenha no espaço da democracia, da pluralidade, do debate livre de ideias. A Assembleia Legislativa de Goiás já foi palco de coisas lindas. Nessa casa aqui eu me refugiei quando foi votada a emenda Dante de Oliveira. Em 1984, nas diretas já, o governo decretou estado de emergência no Brasil. Ninguém podia acompanhar a votação da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional. Foi a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás que abriu a porta para os movimentos sociais. Eu era presidente da UEE na época, da União Estadual dos Estudantes. Nós viemos para cá assistir aqui dentro a votação da emenda das diretas já. Então a Assembleia Legislativa ela tem essa tradição de ser o lugar da democracia, o lugar da pluralidade, o lugar da ebulição de ideias e do surgimento de propostas ousadas e boas. Relembrando que o Mulheres no Legislativo está sendo desenvolvido em parceria entre a TV Alego, a Agência de Notícias e a Seção de Assessoramento Temático da Assembleia Legislativa de Goiás. Continue acompanhando a programação da TV Alego no canal aberto 61.2 e no canal 8 da NET. Eu agradeço a sua audiência.